Fala aí, meus crias, o maior evento de grappling do mundo chegou ao fim, a DCC 2024 está na conta e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os resultados que aconteceram ontem, sobre as finais, sobre os novos reis do grappling mundial. Vamos dissecar um pouquinho aqui tudo que aconteceu ontem, vamos falar dos novos campeões, mas vamos deixar as resenhas individuais para os outros vídeos. Hoje eu vou focar mais nos resultados de cada luta individualmente, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar então pela categoria acima de 99 quilos. E aí que a gente já precisa fazer uma pausa e falar do que foi essa performance do Felipe Preguiça ontem. Não só ontem, né? Mas durante todo o campeonato. Nas duas lutas que antecederam no primeiro dia. Venceu as duas de forma espetacular. Fez uma super fight muito boa contra o Gordon. Acabou não conseguindo sair com a vitória. Mas deu muito trabalho para o americano. Foi por muito pouco. E ontem ele mostrou porque é um dos homens mais perigosos do mundo, porque ele tem que ser muito temido, porque é um multicampeão dentro do esporte. Parou o jovem Luke Griffith, que era o favorito ao título, venceu ele de forma dominante e levou o título para casa, levou mais um título para sua prateleira já recheada de grandes e grandes títulos. Logo na sequência a gente tem a categoria abaixo de 99 quilos e aqui a gente só teve realmente a confirmação do favoritismo do Kaynan Duarte. Kaynan fez uma campanha irretocável durante todo o ADCC. A gente ainda vai falar um pouco dele mais lá na frente. Talvez eu ainda faça um vídeo sobre ele, falando sobre toda a campanha dele do início do ano até esse ponto, até o Double Gold, né? Então, o Kaynan fez uma campanha irretocável, venceu o Roberto Cyborg na semifinal de forma espetacular, muito dominante, também conseguiu vencer o Rafael Lovato de forma muito dominante. Então aqui a gente só realmente teve a confirmação do que já era esperado, a gente só sabia. É claro que a gente especulava se ele fosse para a final com o Nicolas Meregali, como é que isso se desenrolaria, mas acabou que isso não aconteceu. O Meregali foi parado na segunda luta, então a gente vai ter que ver isso mais para frente, mas falando única e exclusivamente do Kaynan, foi irretocável e simplesmente confirmou o seu favoritismo dentro da competição. Logo depois a gente tem a primeira luta feminina dentro da DCC, Rafaela Guedes versus Natiele de Jesus. A Rafaela foi muito incisiva durante a luta, atacou o tempo inteiro, foi muito agressiva e acabou levando o título para Atos. Parabéns, Rafaela, grande conquista. Já na categoria até 88 quilos masculina, não aconteceu a luta que a gente imaginava que iria acontecer, que seria Pedro Marinho versus Giancarlo Bodoni, porque o Pedro Marinho foi finalizado no Rio Hulk logo nas primeiras lutas, se eu não me engano, na primeira ou na segunda, não me recordo de cabeça. E quem acabou indo para a final contra o Giancarlo Bodoni foi Jay Rod, o irmão de Nick Rod, e a gente teve uma das melhores lutas do evento. Donnie e Jay Rod simplesmente não pararam, foi uma das lutas mais eletrizantes do ADCC, talvez uma das melhores lutas do ADCC. Os dois atacavam o tempo inteiro, sempre buscando uma posição melhor, com uma luta muito para frente. Bodoni acabou ficando com a melhor e levou a medalha de ouro para casa, ficando com o título na categoria até 88 quilos. E aí a gente tem uma das categorias que era mais esperada dentro do evento, a categoria até 77 quilos. A final aconteceu entre Mica Galvão, buscando o super grande slam, contra Wagner Rocha, e aí a gente precisa muito falar do que foi a campanha do Wagner Rocha aqui dentro. Wagner Rocha bateu algumas das grandes nomes do esporte. Wagner Rocha, claro, não é nenhuma zebra, mas realmente o que ele fez ontem é algo muito louvável. É um cara de 42 anos que está aí ainda lutando contra as cabeças do esporte, está sempre dando trabalho, está sempre no topo. Então a gente precisa aqui exaltar o que foi Wagner Rocha durante esse ADCC 2024. O Wagner Rocha vendeu muito caro essa luta pro Mica, deu muito trabalho pro nosso jovem fenômeno, né? Foi uma luta muito boa também, uma luta muito para frente, como sempre não era nada de se esperar. Mica Galvão versus Wagner Rocha, é claro que a gente teria um lutão. Mica acabou ganhando por finalização, acabou levando esse título para casa e conquistou o super grande slam que apenas o Ben Charles Cobrinha tinha conquistado, né? Conquistou todos os grandes títulos da IBJJF, né? O europeu, o mundial, o pan-americano, o brasileiro, e agora ele coloca o ADCC 2024 também na sua prateleira e assim coloca de vez o seu nome na história. O que mais a gente pode esperar de Mica Galvão? Tem alguns outros desafios, eu acho que também vale
um vídeo apenas para falar sobre o futuro de Mica Galvão, mas vamos deixar isso para o futuro. Outra categoria que todo mundo queria ver a final era da categoria até 66 quilos, talvez a categoria mais disputada do evento, recheada de grandes nomes, né? A única categoria que não foi diretamente afetada pelo CGI, né? A gente não viu grandes nomes dessa categoria saindo, porque a categoria no CGI, a mais leve, era até 80 quilos, então os grandes nomes ficaram todos nessa categoria, então a gente pôde ver todos eles em ação na ADCC 2024. A final dessa categoria foi entre Diogo Reis e Diego Pato, atleta da AOJ, e eu confesso aqui para vocês que a performance do Diogo Reis foi impressionante e me surpreendeu um pouco. É claro que não posso dizer aqui que foi uma zebra, longe disso, seria loucura da minha parte falar algo desse tipo, mas eu confesso a vocês que eu achava que a luta seria um pouco mais dura. Nem de longe, nem nos meus sonhos imaginei que o Diogo Reis fosse finalizar o Diego Pato. O Diego Pato fez uma campanha sensacional dentro do ADCC, vem fazendo uma campanha extraordinária em 2024, então ver o Diogo Reis finalizando o Diego Pato na final do ADCC realmente me surpreendeu bastante. Defendeu o seu título, se mantém como o rei dessa categoria, né? Se vinga também da derrota que teve para o Diego Pato lá no Rouge Number One, mas eu acredito que eles ainda vão fazer essa luta para ele tentar recuperar esse cinturão, e o Dieguinho volta a ser o grande nome do grappling mundial nessa categoria até 66 quilos, ele se mantém, né, no caso, como um grande nome dessa categoria. Outra que também fez uma grande performance nesse ADCC foi a Adele Fornarino, né, a segunda luta feminina dentro do ADCC, a segunda final feminina dentro do ADCC. A Adele finalizou Bia Basílio num armlock muito bonito, né? Já tinha vencido a Maísa Bastos na semifinal, venceu uma luta muito dura, fez uma luta muito dura contra a Maísa na semifinal e finalizou a Bia Basílio, uma grande performance, e eu ainda vou falar dela mais nesse vídeo aí. Ela fez realmente grandes coisas nesse ADCC 2024. E agora a gente vai para a última luta das categorias, a categoria até 65 quilos feminina. A final foi entre Ana Vieira, a Baby, contra Helena Creva, a grande promessa da New Wave, né? Uma atleta que vem se destacando muito dentro do cenário, estava invicta já há um bom tempo, né? Veio de grandes vitórias nas últimas lutas, venceu algumas faixas pretas muito renomadas dentro do esporte, mas nem isso não foi suficiente para conseguir superar a Baby. A Ana Vieira estava com uma pressão incrível, não parava o tempo inteiro, não deixou a atleta da New Wave se sentir confortável, né? A Helena, ela tem um jogo de ataque de pernas muito forte. A Ana não deixou ela se sentir confortável nessa posição, se manteve ativa, se manteve agressiva o tempo inteiro e ficou com a vitória, quebrou essa invencibilidade que a Helena tinha aí nas últimas lutas e ficou com a medalha de ouro do ADCC 2024. Vamos lá, pessoal, falando agora do absoluto, vamos começar pelo absoluto feminino. Falei para vocês que ia voltar a falar da Adele aqui nesse vídeo e não era por menos. Ela numa performance incrível, estava muito inspirada, estava realmente no dia dela. Foi campeã peso, vencendo a Bia Basílio na final, e foi campeã absoluto, vencendo Bia Mesquita e levando o double gold para casa. Já no absoluto masculino, como eu falei para vocês, eu não consigo falar de todas as lutas aqui agora, vou focar nas finais, mas eu preciso fazer uma observação e eu preciso falar de uma luta em específico. Obviamente eu preciso pontuar aqui com vocês a luta entre Dante Leon e Mica Galvão. Essa luta poderia ter acontecido na final da categoria, né? Os dois são da categoria até 77 quilos, mas o Dante Leon acabou perdendo para o Elijah Dorsey logo no início da competição, logo na sua primeira luta, ele acabou saindo da categoria, então ela acabou acontecendo apenas no absoluto. Algo que também é importante ressaltar é que o Dante Leon ele já tinha declarado a sua vontade de refazer essa luta, porque nas próprias palavras dele, as últimas lutas contra o Mica Galvão foram bem controversas, então ele gostaria de fazer essa rematch dentro do ADCC e acabou tendo a oportunidade e ele não desperdiçou. Logo no início da luta, o Dante já puxou para a guarda, já começou a se embolar ali nas pernas do Mica, conseguiu encaixar uma chave de pé muito justa. O Mica começou até
tentar defender, rolar para fora, mas não conseguiu a tempo. Dante estava com a chave de pé muito justa ali, realmente não tinha como o Mika defender, o Mika acabou batendo e o Dante levou não, no caso, avançou, né? Essa era a segunda luta do absoluto, ele avançou para a semifinal contra o Kaynan Duarte. Já na semifinal contra o Kaynan Duarte, Dante Leon não teve muito o que fazer, o Kaynan muito mais forte, muito mais técnico, muito mais pesado, colocou ele para baixo, conseguiu controlar a luta inteira ali e avançou para a final. Kaynan fez a final contra o Roberto Cyborg, que ele já tinha enfrentado na semifinal da categoria. O Cyborg entrou numa double leg no Kaynan e rapidamente Kaynan engatou uma guilhotina ali, não soltou mais, o Cyborg teve que bater. Kaynan Duarte levou o Double Gold para casa e vai enfrentar Gordon Ryan na Super Fight em 2026. E aí, já falando da Super Fight, para a gente embalar esse vídeo todo aqui, para ficar um resumo não muito grande para que vocês possam assistir, falando da Super Fight da noite, né? A gente inicialmente teria apenas uma, que seria Gordon Ryan versus Yuri Simões. A gente acabou tendo a Gordon Ryan versus Felipe Preguiça no sábado. Mas, diferente de como foi a luta contra o Preguiça, na qual o Gordon teve muitas dificuldades de colocar o seu jogo, de impor ali a sua superioridade, na luta contra o Yuri Simões, nada disso aconteceu. Do início ao fim, Gordon foi muito dominante, se mostrou muito superior ao Yuri, aplicou 21-0, se manteve no topo como o rei da DCC, como o rei do grappling, e vai para 2026 na luta contra o Kaynan Duarte invicto dentro da organização. Bom, meus crias, eu acho que eu fiz aqui um bom resumo para vocês do que foram as finais, de alguns pontos muito importantes dentro desse ADCC, dentro das finais do ADCC 2024. Como eu falei com vocês, não dá para falar de luta por luta aqui, eu teria que fazer uma live para lá de 2 horas para a gente comentar luta por luta. Vou fazer sim algumas resenhas muito pontuais de alguns casos que eu achei muito interessante e acho muito interessante compartilhar com vocês, mas isso vai ficar para o decorrer da semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui embaixo os seus comentários, o que vocês acharam do ADCC 2024, o que vocês acharam desse vídeo aqui. Isso sempre nos ajuda muito, faz com que a gente circule mais dentro do YouTube. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu. Os